Mozar é um dos nomes fortes da educação no Brasil. Em maio, ele foi sondado pelo atual governo interino para assumir o Ministério da Educação. Ele recusou por acreditar que seria a pessoa certa no momento errado. Para ele, o comando do MEC nesse momento precisa muito mais de um político do que de um educador. Não era o meu momento para dar contribuição nessa função. O cargo de ministro é um dos poucos papéis que Mozar ainda não desempenhou na educação. Pós-doutor em Química, ele já foi professor, pesquisador, reitor e secretário estadual de Educação. Hoje, no Instituto Ayrton Senna, Mozar segue contribuindo para a educação e diz que o Brasil vive um hiato educacional. Foi uma sondagem, não um convite, porque eu entendo que o país é um momento muito politizado, muito polarizado e que necessariamente o próprio presidente Temer ele vai precisar ter um apoio, uma musculatura no Congresso que vai exigir a participação dos partidos políticos no seu governo. O que está exigindo que a escolha, e foi a exigência natural para que isso acontecesse, de ministros mais com o perfil político, para poder fazer articulação junto aos seus respectivos partidos. Como eu não sou político, nunca fui filiado a partido nenhum, exceto o Partido da Educação, eu, portanto, não me sentiria em condições de atender esse segundo requisito. Mozar vê com preocupação a proposta do governo Temer que desvincula o gasto público em educação a um percentual fixo da receita. Para ele, essa medida vai atrapalhar o país, que ainda precisa vencer desafios básicos na educação, como alfabetizar as crianças. Todos os estudos mostram que aquela faixa socioeconomicamente falando de mais baixa renda, portanto, eles melhoraram. Mas aquela de mais alta renda, que já tinha ganhos de aprendizagem maiores do que esses de baixa renda, a diferença aumentou. Ou seja, houve melhora lá na baixa renda, mas a melhora naqueles de mais alta renda foi superior. Portanto, a desigualdade aumentou. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que fechar a torneira do analfabetismo. Nenhum país desenvolvido hoje tem na sua agenda a questão do analfabetismo das suas crianças. O Brasil tem 50% das suas crianças ainda num estágio, em níveis que são considerados inadequados do ponto de vista da alfabetização. Ou seja, elas não estão lendo, escrevendo e contando como deveriam fazer naquele momento das suas vidas. E precisamos fazer isso valorizando os alfabetizadores. O alfabetizador não pode receber uma bolsa de R$200. Nós deveríamos dar um salário ao alfabetizador compatível com a sua importância, que é alfabetizar e cobrar resultados. Eu acho que o Brasil precisa avaliar melhor o impacto de vários programas, muitos deles que são importantes, como o FIES, como o PIBID, como Ciências Sem Fronteiras. Conheci alunos que aproveitaram bem esse período, né, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, mas eu também conheci muitos alunos que estavam sem um foco claro, passearam mais do que estudaram. Então, precisaria ter uma melhor qualidade e principalmente, controle na qualidade do uso desses recursos. O educador é enfático ao defender que a economia precisa voltar a crescer para que os avanços em saúde e educação aconteçam. Mas mesmo na crise, cortar gastos em educação é um erro grave. A educação, na verdade, é o único vetor capaz de alinhar desenvolvimento social com desenvolvimento econômico. O Brasil hoje, apesar da crise econômica, ainda está entre os países de melhor e mais alto PIB mundial. Mas quando a gente olha o índice de desenvolvimento humano, o Brasil está lá na 70ª posição. Consequentemente, o hiato entre a economia e o social ainda é muito grande. E a educação é que pode fazer esse alinhamento e a enorme diferença, principalmente na formação de pessoas. A sustentabilidade passa por um binômio que, para mim, é fundamental. Economia sólida com pessoas bem formadas. Pessoas bem formadas vêm pela educação e faz a enorme diferença na sustentabilidade de um país.